Página 19. Os manuscritos antigos do Novo Testamento. Vejamos aqui alguns dos escritos antigos existentes. Os unciais gregos com cerca de 267 manuscritos. Minúsculos gregos com cerca de 2.764 manuscritos. A Vulgata Latina com cerca de mais de 10.000 manuscritos. O árabe com cerca de 75 manuscritos. O etíope com cerca de mais de 2.000 manuscritos. O latim antigo com cerca de 50 manuscritos. O eslavo com cerca de 4.101 manuscritos. O anglo-saxão com cerca de 7 manuscritos. Os manuscritos do Novo Testamento grego em letras maiúsculas ou unciais, são manuscritos em caracteres maiúsculos, escritos em velino e pergaminho, entre o século III e o século XI. Existem ainda hoje, cerca de 322 unciais. Os manuscritos unciais, escritos em coine maiúsculo, destacam-se em relação aos manuscritos na escrita cursiva, escritos em minúsculas, devido principalmente ao fato de serem mais antigos e portanto mais próximos dos originais autógrafos. Suas letras eram bem juntas umas das outras a fim de economizar espaço no pergaminho. O texto grego do Novo Testamento Bíblico é o preferido dos tradutores cristãos já há muito tempo, não obstante a existência de um texto em aramaico, o idioma que o Senhor Jesus falava, no qual ele pregou sua mensagem, tão antigo quanto o texto em grego. Os manuscritos em grego existentes do Novo Testamento são cerca de 5.600. Isto mostra como o texto grego foi bastante difundido na Ásia Menor, a atual Turquia, na antiga Macedônia, aonde estavam Tessalônica e Filipos, Grécia, aonde estava Corinto, e por fim grande parte do continente europeu, a Roma e Espanha. Ao chegar nas Américas, porém, já tínhamos os recursos de impressão e os textos compilados, isto é, unificados num só volume. Com o passar do tempo o texto grego do Novo Testamento encontrado nestes manuscritos foi sendo compilado, unificado, em um volume só, até que hoje em dia nós temos pelo menos 4 principais compilações dele. Vejamos. 1. Textus Receptus. A primeira, também chamada de Texto Recebido, criada em 1516 por Erasmo de Roterdã, que reuniu praticamente tudo o que se conhece dos manuscritos. 2. Texto Majoritário. Esta compilação reúne somente os textos que aparecem na maioria dos manuscritos. Com isso, alguns trechos, até muito conhecidos, ficaram de fora por não aparecerem em um número maior de manuscritos, como uma parte do diálogo do Senhor com Paulo em Atos 9. Compare na NVI e na ACF, por exemplo. 3. Nestlé Alange 1904. Esta é a compilação de preferência dos tradutores modernos, pois ela geralmente traz o texto que consta nos manuscritos mais antigos, julgando eles serem estes os mais próximos do que o texto do Novo Testamento verdadeiramente é. 4. Família 35. Uma compilação mais recente produzida pelo Ph.D. Wilbur Norman Pickering. Segundo ele, essa é a melhor linha de transmissão dos manuscritos gregos, a mais coesa e completa. Ele acredita ser essa a exata redação original do Novo Testamento.